Antes de mais nada, né, agradecer aí o convite, a parceria, né, do Alberto e de toda a equipe de professores da Fisiocursos. Eu sou Juliana, né, sou coordenadora da pós em Neuropediatria, junto com a outra Juliana que vocês vão conhecer no período da tarde, que é a Juliana Bilhar. Mas também sou docente nos módulos de neuro, né, dos outros cursos, da pós de home care, da neurofuncional, da PED-NEL. Então, a gente vai compartilhando aí essa especificidade dentro da fisioterapia, esses conhecimentos na neuro. E aí, acho que a palestra da Lu vem bem de encontro com o que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar nas técnicas específicas, uma ferramenta aí não tão nova assim, mas nova para muita gente, eu queria fazer uma colocação ali que não deu tempo, o Ricardo demorou para falar, mas falou muito, né? Eu queria só fazer um comentário aqui sobre a importância desse tema, né, dessa questão que a gente está chamando a atenção, todos de amarelo, fundos de apresentação amarela, que é o mês de conscientização do suicídio. Eu não vou falar especificamente sobre transtornos mentais, né, e que essa ideação suicida tem a ver com muitos transtornos mentais, inclusive a depressão, que pode estar associada à dor. Mas só um adendo que eu queria colocar é que sim, a fisioterapia tem um campo de atuação dentro da saúde mental. A gente tem umas polêmicas sobre isso, particularmente aqui no Brasil, tem algumas questões aí envolvendo algumas reservas de mercado que não cabe aqui serem colocadas, mas só o que existe no mundo, né? Então vamos pegar a nossa associação, que é a Confederação Internacional de Fisioterapia, né? Que é a WCPT, então é uma entidade que é referência para todos os fisioterapeutas do mundo, e a gente já tem a fisioterapia na saúde mental como uma área de atuação e uma especialidade da fisioterapia reconhecida desde 2011 pela WCPT, inclusive com grupos de trabalho específicos. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem algumas barreiras aí para a implantação disso. E a gente vê que o conhecimento de saúde mental, não que nós queremos entrar em áreas de atuação de outros profissionais de forma nenhuma, né? Quando a gente entra nessas questões de polêmicas, enfim, e de brigas de mercado, é muito mais, quem tem a perder são os próprios profissionais, mas muito mais os pacientes. Então, quando a gente consegue integração de conhecimentos, de áreas, olhares diferentes, só a nossa atuação e os benefícios para a qualidade de vida das pessoas que nós atendemos é que tem a crescer. Então, só esse adendo aí, para sim, existe atuação da fisio na saúde mental, e esse, a gente pensar um pouquinho na nossa rotina, isso já está desde muito, né? Quantos pacientes com dor lombar, que não tem uma dor só física, biomecânica, mas tem uma dor emocional, uma dor da vida, né? Então, vamos caminhar um pouquinho por aí. Eu vou falar para vocês de neuromodulação não invasiva e dor. Então, a Lu já trouxe, né, essa definição bem atual, vou passar bem rapidamente, né, essa revisão dos conceitos sobre dor. Não é uma coisa que é facilmente conceituada, né? Eu já ouvi de alunos, né, que eu supervisiono estágio e até de profissionais, assim, mas a dor dele não é tanto assim, ele tá exagerando. Não, a gente não tem como mensurar. A definição da IASP, né? Ela traz que dor é uma experiência. E se é uma experiência, essa experiência é única, individual, né? A gente não consegue mensurar a dor do outro, por isso que é tão difícil, né? A gente tem equipamentos, tem dolorímetro, tem o QST, tem não sei o quê, mas a dor é uma experiência individual, e a gente não pode subvalorizar o sofrimento do nosso paciente. Mesmo no caso das dores psicossomáticas, né? O paciente ouve isso, potencializa o sofrimento dele, né? Essa dor é da sua cabeça. Tá, essa dor não tem uma razão, um dano tecidual, biológico, estrutural numa articulação, num músculo, numa víscera,
mas essa dor é real. É um sofrimento verdadeiro e que está trazendo alterações na estrutura e no funcionamento do sistema nervoso. Então, essa representação de dor, ela é muito individual, tá? Mas eu vou falar para vocês principalmente da dor crônica, né? A gente tem uma diferenciação aí de dor aguda e dor crônica, então essa própria atualização do IASP, na verdade esse é um outro artigo, tá aqui para vocês, né? Traz a definição de dor crônica como a dor persistente ou recorrente por mais de 3 meses, né? Então, ela está ali há 3 meses e ela não cessa, ou ela vai e volta em episódios constantes há mais de 3 meses. Eu gostei dessa figurinha aí, né? Porque a síndrome de dor crônica, ela é uma constelação. Então, essa figurinha é para lembrar isso, né? Ela é uma constelação de sintomas e comportamentos relacionados à dor, que não necessariamente tem uma questão somente física. Então, a gente vai... Até quando a gente estuda dor e os estudos de dor trazem isso, a gente não deve mensurar só dor. Não vou usar só uma escala visual analógica, sua dor é de 0 a 10. É muito mais do que isso. Eu posso usar desfechos para avaliar a mudança clínica, né? A melhora referente ao meu tratamento. Observando sim a dor, a intensidade da dor é um único ponto, a frequência da dor é outro ponto, a incapacidade funcional relacionada à dor é outro ponto. E aí tem outros sintomas comportamentais que são muito frequentes. O catastrofismo é um sintoma extremamente presente. O que é catastrofismo? É aquele conjunto de sinais, de sintomas, pensamentos negativos relacionados à dor. Então, aquele paciente que ele tem certeza de que ele não vai melhorar, né? Ele tem uma desesperança muito grande em relação à sua situação, né? Dor não é normal, eu já ouvi da minha mãe, né? Em um evento, procurando ortopedista, isso me marca muito, dele falar assim para ela: depois dos 40, se você acordar e não sentir nenhuma dor, você tá morta. Então agradeça que você tá com dor. Não, não pode ser assim. Isso não é normal. Dor não é normal. Sentir dor não é bom, sentir dor vai trazer um impacto e um prejuízo muito grande para a qualidade de vida. Então, a gente tem sim que oferecer mais. Não é porque é idoso, não é porque faz parte do processo degenerativo relacionado ao envelhecimento, numa osteoartrite, não é porque... Não é normal. A gente tem que tentar trazer melhores ferramentas e melhores resultados nos nossos atendimentos. Bom, a dor crônica em si, ela é um problema de saúde pública no mundo todo, em vários países. A gente tem um impacto financeiro, né, na sociedade ali, não só na vida ali do indivíduo. Então, na América Latina, como estamos aqui, 20 a 40% da população tem algum tipo de dor crônica, tá? As síndromes dolorosas mais comuns: dores neuropáticas, cefaleia, osteoartrite e dor lombar. Dor lombar tá no top, né? A gente já deve ter ouvido falar isso. 70% dos casos de dor crônica são dores lombares. A gente tem uma prevalência de 70% de dor lombar aguda, pelo menos um evento de dor lombar aguda ao longo da vida. Na população em geral, tá? Então, 70% da população em geral vai evoluir com algum evento de dor lombar aguda ao longo da vida e mais da metade desses casos vão se cronificar. Então, é um número muito grande, né? A gente sabe aí, por que países, a gente tem uma relação aí de países também, né? Países de poder socioeconômico menor têm uma incidência maior de dores crônicas. Pode ter a ver com as questões laborais, de qualidade relacionada ao trabalho, mas também tem a questão do acesso aos serviços de saúde, das condições ambientais, financeiras, sanitárias, enfim, uma série de fatores associados a isso. A dor crônica em si, né, e se a gente pensar particularmente na dor lombar, que é a top 1 lá, né, desse ranking, ela é a primeira causa de
anos vividos com incapacidade. Então, aquele númerozinho lá, aquele cálculo, né, que a OMS faz de anos vividos e perdidos, né? Anos produtivos perdidos por incapacidade. Então, é um problema de interesse de muitos países. Bom, como a Lu bem colocou aí os mecanismos centrais da dor, a dor crônica, ela não ela não pode ser somente explicada, né? E por muito tempo a gente focou, principalmente os fisioterapeutas da ortopedia, né? Acho que recentemente, né? O pessoal da ortopedia vai brigar comigo, não sei se quem tá aí, que eu não tô vendo na tela, mas recentemente o pessoal da ortopedia descobriu que existe o cérebro, né? Uma forma bem simples de falar. Mas antes a gente só se preocupava com o sistema músculo-esquelético e com as dores músculo-esqueléticas. Sim, nós temos envolvimento de estruturas periféricas em grande parte das síndromes de dor, mas cada vez mais a gente entende que existem modificações no sistema nervoso central que vão levar a estados de perpetuação e manutenção do estado de dor. A gente tem esse artigo aqui. Depois eu posso passar a referência direitinho para vocês, mas eu adorei essa figura, eu acho ela sensacional, né? Ela traz um mix aí de todas as alterações já encontradas até hoje no cérebro de pacientes com dores crônicas, né? E a gente tem aí envolvimento não só de estruturas, mas também de conectividade, das redes de ativação neurais, né? Das vias nociceptivas lá periféricas, mas que vão alimentar uma forma de processar essa informação no nosso córtex, né? A gente vai ter uma remodelação cortical. O funcionamento do cérebro não vai ser o mesmo. Eu não vou entrar em detalhes, mas de uma forma geral, o processo de dor crônica, ele vai trazer alterações mal adaptativas para o funcionamento do sistema nervoso, né? Uma plasticidade mal adaptativa. Então, plasticidade é aquela capacidade do nosso sistema nervoso de se moldar e de se adaptar frente a novas experiências, frente ao ambiente, mas frente a um estímulo doloroso constante também, né? Frente a uma percepção dolorosa também. Então, a plasticidade, ela tanto pode ser adaptativa, positiva e boa, como negativa, né? O nosso cérebro é tão plástico que ele se molda para o bem ou para o mal. Nesse caso, a gente está pensando em alterações estruturais, funcionais e de conectividade cerebral mal adaptativas. E será que a gente consegue reverter isso atuando só na periferia? Nem sempre, né? Nem sempre. Quantos pacientes, às vezes, a gente tem ali com exatamente a mesma lesão, a mesma idade, do mesmo sexo, tudo igual, você faz a mesma coisa, um melhora assim, rapidinho, responde muito bem, e o outro passa tempos e tempos e tempos ali sem melhorar. O que está acontecendo de diferente? Provavelmente são essas experiências sensoriais e a forma como o seu sistema nervoso se adaptou àquele estímulo nocivo, tá? Bom, como é que a gente tem manejado as dores crônicas, então? Existem vários tipos de tratamento com diferentes taxas de resposta, porém, tanto estratégias medicamentosas e as estratégias conservadoras dentro da fisioterapia não têm um resultado 100%. O que a gente tem na dor lombar? A dor lombar é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram atendimento médico. Então, muita gente tem dor, busca o atendimento, mas ainda assim, 40% desses pacientes persistem com sintomas não controlados. Nos casos de dor neuropática, você vê, 7%? Sim, 7% é muita gente. São 7 pessoas a cada 100. 7% da população em geral pode ter dor neuropática. E essa dor neuropática, ela pode ser farmacorresistente, ou seja, não responder ao tratamento medicamentoso em até 40%. Então, será que estamos oferecendo os melhores recursos para os nossos pacientes? Talvez não.
Tá? Então, a gente tem aí, juntando essas duas ideias, será que a gente consegue modular essa plasticidade maladaptativa, interferir sobre esses mecanismos de modulação central? Sim, tá? Com estratégias não farmacológicas, complementando o meu estímulo lá biomecânico na periferia? Sim. Tá? Então, os recursos de neuromodulação não invasiva englobam uma série de técnicas de estimulação cerebral que são desconhecidas para muita gente, mas já são estudadas e aprofundadas na literatura há mais de 30 anos. Nos últimos 30 anos já existem publicações sobre o uso de técnicas de neuromodulação não invasiva para o controle da dor crônica. Tá? Isso se potencializou um pouco mais nos últimos 10 anos e eu vou trazer um pouquinho das evidências para vocês. Tá, mas o que é neuromodulação? Então, nada mais é do que a tentativa, né, de se modular o sistema nervoso. Tudo neuromodula. Eu falando com vocês agora, eu estou tentando modular a atividade cerebral de vocês de uma forma para aprender um novo conhecimento, né? Tudo neuromodula, mas então o que eu estou chamando de técnicas de neuromodulação não invasiva? Primeiro a gente tem que entender que existem técnicas de tentar modular a atividade cerebral que são invasivas. Invasivas porque vai fazer uma cirurgia, vai abrir o cérebro e vai colocar um dispositivo ali, como se fosse uma analogia com um marca-passo cardíaco, um marca-passo cerebral que fica mandando estímulos ali. Isso é um DBS, um recurso de Deep Brain Stimulation, tá? Então, é uma forma de neuromodulação invasiva. Isso é um procedimento médico, cirúrgico, enfim, utilizado no Parkinson, no tratamento de algumas doenças muito específicas. Existe também a neuromodulação semi-invasiva. O que é semi-invasiva? A ECT, a eletroconvulsoterapia. A gente não vai falar disso, tá? Semi-invasiva por quê? Semi-invasiva porque a gente precisa de um procedimento um pouco mais intenso, monitorado dentro de um centro cirúrgico que vai induzir convulsões no paciente para o tratamento especificamente de alguns transtornos mentais, como alguns tipos de esquizofrenia e alguns tipos mais refratários de depressão bem específicos, tá? Então, são procedimentos médicos e a gente não... Por que eu estou trazendo a ECT? Porque ela é muito confundida com a TDCS, que a gente vai falar, estimulação transcraniana por corrente contínua. Não é porque a gente vai pôr eletrodos na cabeça do paciente que a gente está fazendo a ECT, a eletroconvulsoterapia, tá? Muito diferente, né, da eletroconvulsoterapia, só para vocês terem ideia, a TDCS, né, que é a sigla em inglês da estimulação transcraniana por corrente contínua, a intensidade da corrente que é oferecida, né, que é gerada pelo equipamento na cabeça do paciente, diretamente no crânio, como vocês estão vendo nessa imagenzinha aqui, né, da montagem, TDCS, ela oferece uma intensidade de corrente que é mais de 10 vezes menor do que a intensidade necessária para desencadear um potencial de ação no neurônio. Enquanto que a ECT, ela é quase 1000 vezes maior a intensidade da corrente que é utilizada em relação ao potencial de despolarização do neurônio, tá? Então, só para a gente entender a segurança e que a gente não está dando aquele choque elétrico. Você fala para o paciente, nossa, ele associa com aqueles filmes de terror, de tortura, né? Aqueles filmes em que você vai para a cadeira elétrica. Não é isso, tá? Então, isso tem que deixar muito claro. Então, como eu já coloquei, né, a TDCS, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela utiliza, então, um equipamento que é portátil, de fácil aplicação e que usa uma corrente de baixa intensidade. Então, a gente vai ter um cátodo e um ânodo, 2 eletrodos de borracha embebidos numa esponjinha com solução salina, e que essa corrente, ela flui igual água de rio.
de um polo para o outro, somente do polo positivo para o polo negativo, e ela é constante. Isso significa que embaixo desses polos acontecem mudanças iônicas e mudanças vasculares, enfim, desde a microbiologia ali molecular até alterações funcionais que facilitam o ambiente cerebral para a passagem do impulso nervoso. E aí a gente tem que entender que dependendo do problema que o meu paciente tem, né? Não, a gente não usa só em dor, a gente usa em outras condições, mas eu tenho que entender a neurofisiologia. Mais difícil do que aplicar a técnica, né? No começo a gente fica meio tenso, porque a gente tem que aprender todo o sistema 10-20, que é o mesmo do EEG, do eletroencefalograma, né? Para localizar os pontos cerebrais. Que aí a primeira vez que a gente faz, a gente treme a mão, ai meu Deus, tá no lugar certo e tal, mas mais difícil do que isso, que isso é a técnica, é saber o que tem embaixo do eletrodo. O que está acontecendo embaixo do eletrodo? Qual é a área cerebral envolvida com o problema do meu paciente? O que está acontecendo ali? Se é uma área que eu preciso inibir ou facilitar a passagem do impulso nervoso. Então é isso que as técnicas de neuromodulação fazem. Tá? No caso da TDCS, embaixo do ânodo, a gente faz estimulação excitatória, né? Ou nem é excitatória, é facilitatória, tá? E embaixo do cátodo a gente chama de inibitória, tá? Bom, a TDCS não é a única ferramenta que existe de neuromodulação, existem outras, tá? Eu vou trazer a TMS e a TDCS, que são os recursos mais clinicamente aplicáveis, em que existem equipamentos regulados pela Anvisa, que existe liberação de protocolos, e inclusive o acórdão do COFITO, que eu acho que devem estar aparecendo perguntas aí, não estou nem vendo, mas o fisioterapeuta é habilitado para o uso dessas técnicas mediante uma regulamentação específica no COFITO, tá? A gente tem que fazer até um apostilamento, enfim. E as duas principais aí que a gente tem no momento são a TDCS e a TMS. Qual que é a diferença da TMS? A TMS é a estimulação magnética transcraniana. Eu estou usando as siglas em inglês, gente, porque mesmo aqui no Brasil a gente tem uniformizado a linguagem. Mesmo quando a gente pega o acórdão, que é a sigla em português, no ambiente acadêmico e mesmo clínico, a gente tem usado as siglas em inglês para uniformizar e não confundir, porque começam a aparecer muitas siglas, tá? Nas variações aí. Então, a gente vai usar essas siglas para uniformizar. Na TMS, a gente vai ter o quê? A indução de uma corrente elétrica no cérebro através de um campo magnético. Então, a gente tem um equipamento grande, que tem um capacitor, que vai gerar uma corrente intensa e que aí vai gerar, numa bobina, a gente acopla a bobina na cabeça do paciente, essa bobina gera um campo eletromagnético que vai gerar, então, potenciais de despolarização neuronal e que vai induzir correntes através do escalpo, né, do cérebro. Então, nos dois casos a gente tem parâmetros específicos. No caso da TMS, como é que a gente regula se a gente quer inibir ou facilitar? É a dosagem, a gente tem protocolos específicos ali, mas principalmente o protocolo para saber se é excitatório ou inibitório, o fator que a gente regula é a frequência. Alta frequência é facilitatório, baixa frequência é inibitório, tá? Então, frequências acima de 5 Hz a gente vai falar de excitatório, frequências abaixo de 1 Hz a gente vai falar inibitório, tá? A frequência de disparo, a máquina a gente dá os techs lá, aperta o botão, vai disparando esses estímulos, esses trens, numa determinada frequência, tem margem de segurança, dá para falar muito sobre isso, eu não vou aprofundar tanto, senão não termino, né? O que eu quero trazer é um pouco da evidência, né? Ó, aqui é uma outra sigla, que é NIBS, né? Que é Non-Invasive Brain Stimulation, é outra sigla que tem aparecido muito nos artigos. Se vocês forem pesquisar, podem usar esta sigla também, além de TDCS-TMS.
A gente tem uma série de artigos, como eu falei, o uso dessas técnicas no manejo da dor tem sido estudados há mais de 30 anos, e a gente já tem revisões sistemáticas, meta-análises, estudos clínicos robustos, embasando tanto o uso de TMS quanto de TDCS, determinando alvos específicos com melhores resultados em determinados desfechos. Então, é aquela coisa da gente saber usar a prática baseada em evidência. Não é eu só ler um artigo, como é que eu aplico isso na minha vida, na minha rotina clínica, né? Então, eu vou trazer para vocês os achados e as recomendações mais atuais de 2019, então, Consenso Latino-Americano de Neuromodulação no Manejo da Dor, que saiu ano passado. Inclusive, tem uma série de brasileiros que compõem, né, de pesquisadores brasileiros que compõem esse corpo aí de especialistas, e que dá muito orgulho, né? A gente tem que falar da ciência brasileira, já que nós estamos num momento tão atento ao fazer ciência e da importância de tudo isso, apesar de não termos recursos, mas não é só um adendo aí, para abrir a mente de vocês. E aí, o que traz, né, o consenso em relação às recomendações para o alívio de dor crônica? Primeiro, para quais condições de dor essas técnicas têm efeito? Então, aí, se a gente olhar tanto para TDCS como TMS, a gente tem um nível de evidência alto, recomendação ali nível B, tá? A gente ainda não tem o nível A, que é o mesmo que a gente tem para tratamento de depressão, por exemplo, com TMS, mas isso significa que a gente já tem estudos robustos, com amostras interessantes e importantes, mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais, tá? Então, a gente tem um nível B, né? Para TDCS, estimulação anódica, ou seja, eu vou colocar o polo positivo sobre o meu córtex motor primário, que é M1, tá? Para o tratamento de fibromialgia, para o tratamento de dor neuropática periférica, dor crônica abdominal e migrânia. Migrânia é um tipo de cefaleia, tá? Importante também é que, assim, a gente tem um nível de recomendação B para o uso das técnicas, não só pela eficácia, né, nos desfechos de dor, mas também pela identificação da ausência de efeitos adversos significativos. Tem efeito adverso? Tem. O TDCS eu posso ter uma hiperemia, uma vermelhidão na área de aplicação, eu posso ter uma dor de cabeça leve após a aplicação, mas não são... Eu tenho sonolência, e que no caso de muitos pacientes com fibromialgia, por exemplo, e com dor, não dormem bem. Esse é um efeito adverso que no final é até bom, eles gostam, nossa, eu dormi melhor, né? Então, é um efeito adverso aí que não é tão adverso assim, ele até auxilia em alguns desfechos. Quando a gente olha para TMS ou RTMS, que a gente vai fazer estimulação transcraniana magnética repetitiva, a gente dá vários impulsos ali em sequência, a gente vai falar, então, que existem também um alto nível de recomendação ali também B, né? Com um efeito positivo e também sem ausência de efeito adverso, para quando a gente usa altas frequências, também sobre o córtex motor primário, para fibromialgia e dor neuropática. E aí o nível de recomendação cai um pouquinho, a gente precisa de mais estudos, a eficácia é um pouco menor, para também alta frequência em dor, síndrome de dor complexa regional, migrânia, dor musculoesquelética ou dor miofacial, tá? Então, a gente tem aí, como na tabela vocês veem, tem exatamente, né, os parâmetros direcionados aí. Então, estes parâmetros são aqueles que têm evidência desta maneira, tá? Um nível de recomendação B, sem risco, enfim. Pra gente, assim, fechar, eu acho que eu tô no tempo. Ana, você me dá uma sinalizada aí.
tá? Que eu sei que eu falo muito, e se eu me empolgar eu vou aqui falando até amanhã. Eu também não quis trazer só evidência, porque eu acho que é isso, né? Prática baseada em evidência não é só olhar o artigo e, tá bom, vou pegar aquele parâmetro específico e reproduzir com o meu paciente, eu tenho que olhar um pouco melhor. Então, estou trazendo um caso clínico para vocês, que foi um dos meus primeiros pacientes de neuromodulação. Estou trabalhando com neuromodulação já há quase 3 anos. E aí foi um dos pacientes que me fez assim encher os olhos, né? Claro que o da neuropediatria foi o que meu coração brilhou, mas um dos primeiros pacientes que eu acompanhei foi paciente de dor. Foi uma paciente, uma moça com fibromialgia, moça para mim, né? 39 anos. Ela tinha um histórico de fibromialgia há 13 anos, tá? Nesses 13 anos, ela já tinha feito várias tentativas de reabilitação, de medicamento, enfim, não era uma paciente que estava sem tratamento há 13 anos, então uma recorrência intensa. E uma coisa que me marcou muito foi no primeiro dia que eu fiz a triagem dela para neuromodulação. E a gente estava tentando entender que alvo eu vou escolher, né? Que área cerebral eu vou colocar, entender qual sintoma, qual a queixa. E a gente tentava e a gente perguntava para ela, mas o que você quer melhorar? Na minha dor. Tá, mas você tem dor onde? Em tudo. Tudo dói. E aí até que a gente foi, e eu fiz uma pergunta assim para ela, tá bom, e se a gente pudesse tirar a sua dor em 5 dias, o que você faria? Pra gente tentar achar aquilo que fosse mais relevante para ela. E ela abaixou a cabeça, fez um olhar triste assim, e levantou, pensou e falou assim, eu tenho dor há tanto tempo que eu não me imagino sem dor. Eu não sei o que é viver sem dor. Então, vocês imaginam como é que é o impacto disso? A pessoa não consegue mais se imaginar ou se ver sem aquilo, tá? E aí vocês vão entender muito o porquê que a neuromodulação me impressionou e eu acho que quem trabalha com fibromialgia, com dor crônica, vai se impressionar também, porque a gente sabe que é refratário, a gente faz, tem picos altos e baixos, né? Mas não tem uma melhora, aquela dor é recorrente. Então, ela, no momento que veio, né, ela já fazia fisioterapia 2 vezes por semana, a queixa, então, que a gente conseguiu afunilar da região que mais incomodava, era uma dor bilateral na região dos ombros, irradiada para todo o membro superior e que ela não conseguia fazer principalmente as atividades de limpeza da casa, principalmente movimentos acima de 90, ela falava que ela queria limpar uma janela do banheiro que era mais alta, ela não conseguia. Tá bom, esse é o caso. Então, vocês já imaginam uma paciente fibromiálgica com esse cenário, tá? Então, foi feita, né, claro, não só a estimulação, mas a fisioterapia foi mantida e o foco foi para esses ajustes escapulares, para alcance, para o controle de movimento, mas foi feito, então, 10 sessões consecutivas de TMS, nesses parâmetros específicos, usando o alvo de córtex motor primário, mas também o córtex que a gente chama C3, né? Que é o córtex pré-frontal dorso lateral, que tem a ver com o sintoma depressivo, ela tinha sintomas importantes ali. Então, a gente modificou um pouco o protocolo, olhando para as evidências, olhando para as preferências e para o quadro do paciente e a nossa expertise clínica. Então, tá vendo? A gente não reproduziu exatamente o artigo, a gente foi adaptando o que existia de melhor evidência, juntando o tratamento de dor com o tratamento de depressão e propôs um protocolo para ela. E aí, gente, nos primeiros 5 dias, aquela paciente que chegava assim, né, de cabeça baixa, de olhos baixos, triste, ela tava em 5 dias, tá? Porque a gente faz sessões de indução consecutivas de um sorriso de orelha a orelha, não sei se vocês conseguem imaginar o que é isso, uma paciente fibromiálgica há 13 anos assim, falando que estava bem, que tinha dormido a noite inteira, que não tinha acordado com dor e que estava conseguindo elevar o ombro acima de 90. Então, depois de 10 dias, só para vocês verem aí, a gente aplicou a RAD, né, que é uma escala de ansiedade e depressão, e a gente, que quanto mais alto, né, pior os sintomas, e a FIC, que é o questionário de impacto da fibromialgia.
né? Então, aqui no primeiro dia, antes de começar o protocolo, a pontuação de cada um. E após 10 dias de tratamento consecutivos, ou seja, 2 semanas, as 2 escalas caíram significativamente, tá? A de ansiedade e depressão caíram pela metade, o impacto da fibromialgia caiu em 32 pontos. É uma melhora expressiva. Fora que o que ela trouxe ali, né? Melhora na sensação de tensão muscular, sentindo-se mais relaxada, principalmente a qualidade do sono. Ela falava assim, eu não dormi mais horas, mas eu senti que eu dormi. Eu senti que eu descansei. Aí ela acordava mais disposta no outro dia, isso trazia melhoras no humor dela e diminuição na lentidão para realizar os movimentos de membro superior. Então, assim, um pouquinho do resultado clínico para mostrar para vocês o quanto o uso dessas técnicas é potente e eficaz, tá? Eu acho que eu vou finalizar